E aí, Oi, tudo pastora? bem, pastora querida? Como é que vai? Tudo em paz, graças a Deus. Bom ter você aqui nesse tempo. Eu me sinto muito honrada também, grata a Deus por estar com vocês, queridos, nesse tempo onde está todo mundo mais quietinho, né? Verdade, verdade. Dias desafiadores, mas de muito aprendizado, não é? É verdade. Eu tenho particularmente aprendido muito, sendo muito ministrada por Deus, ajustada, alinhada. Tem Amém. sido dias preciosos, né? Apesar dos desafios, das notícias que a gente gostaria que fossem diferentes, mas Sim, mesmo assim, do ponto de vista pessoal, eu tenho crescido muito em Deus. amém. Eu também tenho agradecido muito a Deus por esse tempo, sabe, pastora? Tem sido um tempo assim de olhar coisas que na correria do dia a dia a gente acabava não olhando, né? Olhando com outro olhar. Então, eu acredito que realmente todas as coisas elas cooperam para o bem, né? E mesmo num cenário tão difícil, Deus ele tem feito algo e eu sou extremamente grata por isso, né? Amém. E a É família isso tá aí. bem? Todo mundo bem aqui, se Glória a ajustando, essa nova Deus. realidade, a aula online. Mas a gente está tranquilo, trabalhando muito. Eu digo que eu vou precisar de férias depois de quarentena. É verdade, tem sido dias corridos, né? Muito intenso, Eu tenho cuidando dos irmãos, aprendido, né? As eu pessoas tenho que estão aprendido a precisando fazer de apoio. coisas que eu não tinha o hábito de fazer, como uma live aqui, né? É isso aí, cuidando do trabalho de casa não termina nunca, né? Verdade, verdade. Pastora, obrigada, viu, por aceitar esse convite. Eu tenho certeza que nós vamos receber muito através da sua vida aqui. Amém, amém. Amém? Deus está aqui também. Eu passei o tema, né? É tempo de se reinventar. É bem esse o nosso cenário, né? E me veio um texto que está aqui em Lucas, no capítulo 12, eu quero ler, que diz assim: Dizia ele à multidão: Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Eu estava lendo esse texto, né? Jesus estava falando para aqueles líderes daquela época e ele falou: olha, vocês acabam discernindo aquilo que é físico, né? Mas não sabem discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Então, eu creio, pastora, que é um tempo realmente em que o Senhor está falando, como a gente disse no início, né? E aqueles que têm discernimento compreendem aquilo que Deus está fazendo nessa estação, porque Isso são nos aí. momentos mais difíceis que a gente cresce tanto, né? Eu estava assistindo um vídeo no teu canal no YouTube, você contando o seu testemunho, né? E se encaixa muito nesse tema que nós vamos abordar hoje, que é falando desse tempo de se reinventar, né? Você falando que foi para uma outra cidade, outras pessoas, e foi um tempo assim que antes de tudo isso acontecer, você deu uma parada, né? Uma Isso. parada para ouvir Deus naquela estação. Eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Amém. A palavra nos diz em Daniel 2:21 que o Senhor é o rei e é a quem governa os tempos e as estações. Ele estabelece reis, ele estabelece sacerdotes, ele os remove e que todas as coisas estão debaixo do domínio do governo de Deus. E eu entendo que todos nós nascemos com um propósito soberano de sermos sacerdotes para Deus e depois podemos ser uma voz para outras pessoas. Então, o nosso propósito aqui na Terra é manifestar a glória de Deus, é estabelecer o reino dele, para que venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade aqui na Terra. Aleluia. Todos nós vivemos para isso, todos nós vivemos a palavra em Efésios 2:11, a Bíblia diz que nós vivemos para o louvor da sua glória. Então, Jesus nos dá um comando em Mateus 28 de vivermos o ID, de pregarmos a todas as nações,
fazendo discípulo de todas as nações. E eu entendo que esse é o nosso propósito inicial, ministrar a Deus e ministrar a pessoas sobre Deus. Mas Sim. o nosso chamado, a nossa vida, como nós funcionamos ministerialmente, pode ser adaptado de acordo com as estações da vida. Não é porque nós começamos o nosso ministério de uma maneira que até o final das nossas vidas nós vamos funcionar da mesma maneira. Sim. Nós temos dons, nós temos habilidades, mas o tempo vai nos trazendo sabedoria, vai nos amadurecendo e nos preparando para viver desafios maiores. Eu creio que é de glória em glória, de fé em fé. E nós vamos precisar saber encerrar os ciclos. Eu digo que, assim, depois da luta contra o pecado, de viver uma vida em santidade, o maior desafio de um cristão, para você que está nos assistindo agora, é perceber, discernir os tempos e as estações. Porque às vezes um tempo já acabou na nossa vida, uma estação se encerrou e a gente continua a insistir numa palavra que nós recebemos há 10 anos atrás, numa direção específica, rema que Deus nos deu naquela estação, que servia para aquele momento, que funcionava daquele momento, mas que agora o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre, mas a Bíblia diz que o trono de Deus é móvel, o Senhor se renova sempre, sempre, e Ele tem novidades para nós. Então, para um novo mundo, para a nova estação, as coisas não vão ser mais do jeito que eram antes, não adianta a gente negar, nós estamos sendo transformados. Então, isso vai exigir que você seja, hoje eu escrevi sobre isso, um novo você. Não uma versão melhor sua, mas a versão de Jesus para você, aquilo que Deus tem para você. Você precisa saber se adaptar. E foi que, para mim, no início não foi fácil, porque as minhas raízes eram muito fortes. Antes de eu fazer essa mudança toda, que implicou em muitas áreas da minha vida, mudar a minha família, os meus filhos, a minha profissão, o ministério itinerante. Nós tivemos que fazer ajustes, foi um ajuste 360 em todas as áreas da vida. Então, a primeira coisa que Deus fez comigo foi tirar as minhas raízes para fora, né? O que eu chamei de sentimento de não pertencimento, é aquela coisa assim, tá tudo do mesmo jeito, mas as coisas estão começando a mudar dentro de mim, e a partir do momento que Deus começa a falar, quando Deus está te movendo para uma nova estação, um novo tempo, a primeira sensação que você tem é de estranheza, né? Assim, sim, agora as coisas estão mudando, eu não estou conseguindo entender ainda. Então, esse é o primeiro sentimento, eu não sou mais daqui, esse não é mais o meu lugar. E o segundo sentimento é a clareza, que as confirmações que Deus vai trazendo, te dando direções muito claras sobre a nova estação. Porque Josué 1:9, a palavra de Deus diz, olha, ser forte, ser corajoso, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares, por onde quer que fores. A cada estação da nossa vida, nós não temos que ter medo, porque Deus já está lá, Deus já preparou o futuro, Deus já está lá nos esperando. Quando eu vim para Teresina, eu digo que Deus já estava me esperando aqui. Ele já tinha preparado o caminho, tudo, para que eu pudesse o Senhor estava esperando só o meu sim, eu me mover. Sim. Esse novo mundo, esse momento que começa, esse novo tempo onde a gente se reinventa, como é o tema que você propôs, é a hora que a gente diz assim, Senhor, eu sei que há uma crise, que há uma tempestade, mas eu sei que o Senhor está comigo por onde quer que eu for. E eu estou disposto a abrir mão de algumas coisas que eu estava tão arraigada no passado, tão presa. Não isso é muito forte. Não necessariamente coisas ruins, às vezes são até coisas boas, mas que não são mais para o novo tempo. Sim. Né? Não há nenhum. É verdade. Alguns relacionamentos que você precisa deixar, alguns vínculos. Então, encerrou-se aquele tempo, nós temos que estar dispostos, cheios de coragem, sabendo que o Senhor já está conosco no novo tempo e que, independente das crises lá fora, o mais importante é como está o nosso coração, é saber que se Jesus está comigo. Ontem eu preguei na igreja, eu falei, olha, o lugar mais seguro do mundo não é dentro do barco. Se Jesus estiver no barco, dormindo, como ele estava em Marcos 5, amém. Mas se Jesus estiver fora do barco, andando sobre as águas, o lugar mais seguro do mundo vai ser andar sobre as águas. Então, o lugar mais seguro do mundo é onde Jesus está. É para lá que nós temos que ir. É verdade. É verdade. E é interessante, pastora, que em todo tempo o Senhor ele quer nos ensinar. Ele sempre quer nos levar a um lugar de profundidade, de crescimento.
né? Então, por isso, a gente ter esse coração sensível mesmo para ouvir Deus. E a gente vivia numa correria tão grande que até mesmo parando, alguns ainda ficam ansiosos, né? Mas eu creio que nesse momento, nesse tempo, o Senhor tem amadurecido muitas pessoas, tem falado. E aqueles que têm ouvidos espirituais, ouçam aquilo que o Senhor está falando, né? Sensibilidade para entender o que Deus está fazendo. E eu coloquei aqui alguns tópicozinhos que falam assim: para eu me reinventar, eu preciso me autoavaliar, né? Eu preciso fazer uma avaliação. E é interessante, como eu falei, né? Na correria a gente acaba não se atentando para muita coisa. A gente acaba ligando o piloto automático, né? Mas de uma hora para outra, tudo parou. A gente teve que parar, a gente teve que desacelerar. E é um momento propício para a gente se autoanalisar. Aonde eu tenho errado? Né? Aonde eu tenho falhado? Será que eu estou no caminho que Deus quer para mim? Será que eu estou vivendo da forma como Deus realmente idealizou e sonhou para mim? E eu coloquei aqui uma das coisas que também Deus tem falado comigo nesse tempo. Quais os gigantes que estão me travando? Eu preciso identificar esses gigantes nessa autoavaliação e buscar em Deus vencê-los. E eu vejo que foi isso que realmente você viveu nessa estação, né? Exatamente. E assim, um dos principais desafios da nossa geração é justamente a pausa, o descanso, o sábado, que não é um dia, o sábado é um princípio espiritual. Quando Deus nos ensina esse princípio, desde Gênesis, nós começamos a ver a revelação progressiva do Senhor. E ali nos 10 mandamentos, ele dá um comando e ele diz, olha, isso aqui que seja para estatuto perpétuo. Aí a gente pega uma antipatia do dia sábado e a gente exclui um princípio que Deus nos deu e que ele disse que seria para o estatuto perpétuo. O problema é que a gente cria leis e coisas humanas que Jesus ele bate de frente quando ele vem, os fariseus, olha, vocês guardam determinadas leis, mas vocês esquecem o princípio essencial do que é o descanso. O descanso, quando Deus nos dá o princípio do descanso, da pausa, do sábado, muito mais do que parar para não fazer nada, é um dia para autoavaliação, para uma coisa chamada contemplação. Que nós perdemos essa capacidade de ter a contemplação na nossa vida frenética, na nossa correria. O que Deus ensinou como princípio do sábado foi o princípio da contemplação. Foi o princípio de que nesse dia você precisa, em primeiro lugar, descansar em Deus, porque se Deus não é poderoso, bom o suficiente para cuidar de você, quem será? Se você não pode dormir, descansar, quietar a sua alma, o tempo inteiro você tem que estar produzindo, e não sabe que o seu pai, Abba, Pai Nosso, aleluia, há um problema. E a segunda coisa é que somente quando nós paramos, quando nós aprendemos a contemplar, a Bíblia diz que Deus, no 7º dia, ele olha e ele vê, ele avalia as obras das suas mãos. Ele está ensinando. Deus não tem defeitos, ele é perfeito. Não é porque ele precisasse fazer melhor, mas ele estava nos dando um modelo que nós desprezamos muitas vezes na nossa vida. Verdade. E essa coisa de avaliar como que nós estamos funcionando na nossa vida. Será que a maneira que eu estou realizando as coisas para Deus, em nome de Deus, é do jeito que Deus me chamou para viver? Ou simplesmente eu entrei numa roda viva de fazer, realizar, de tantas atividades ministeriais, de um ativismo frenético, que eu simplesmente esqueço a melhor parte, esqueço de contemplar. E é na contemplação onde nós temos a capacidade de avaliar, de nos avaliarmos, avaliar como a gente está funcionando, de ver o que é relevante. Nós temos o hábito de fazer muitas coisas que Deus nunca nos mandou fazer. Então, no pacote de dizer sim para Deus, a gente vai dizendo sim e se comprometendo com outras coisas que Deus nunca nos pediu para fazer. E eu digo sempre que quando a palavra nos fala sobre Marta e Maria, nos conta a história delas, Jesus não repreendeu Marta por ela estar realizando coisas. Era necessário uma Marta para fazer comida, para arrumar as coisas,
para organizar. Eu sempre digo que eu sou uma fã da Marta. Eu sou uma Marta com coração de Maria. Marta é a Aleluia! mulher que realiza, que é a pessoa que faz acontecer. O Sim. problema de Marta não foi realizar coisas. O problema de Marta foi que ela esqueceu a melhor parte no meio de tantas coisas que ela fez. Então, isso é muito uma forte. coisa era mais importante, era mais necessária. E com tantas atividades, ela deixou de lado. Ela desprezou aquilo que era mais importante, ouvir a voz do mestre, aquietar a alma, contemplar, Sim. se avaliar, se ajustar. E eu acredito que na pausa, e essa pausa que Deus me ensinou, porque, como eu falei, eu era muito ativa, sempre fui muito ativa. A diferença da Flávia de antes para a de agora não são... Eu continuo sendo essa pessoa que gosta de fazer muitas coisas, muito animada, muito proativa, muito sonhadora, cheia de ideias. Mas a diferença é que agora eu tenho prazer no descanso. Eu amo parar e aquietar e ouvir e realinhar o meu coração. Eu já amava estar aos pés do Senhor, sempre amei, mas eu tinha uma dificuldade de pausar, de parar e de simplesmente não fazer nada naquele dia, naquele momento. Deus me ensinou esse princípio e esse princípio é a base que me faz conseguir executar as outras coisas. Isso é muito forte. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um profissional falando que ele mora num local muito bonito, com muitas flores, e na mudança de estação dá para ver bem claro a mudança de estação através das flores, através quando vai para o outono, as folhas no chão. E ele disse que nesse tempo de pausa, ele nunca tinha parado para pensar o quanto a vista dele era bela, né? E isso que você falou de contemplação. Às vezes, na correria, a gente acaba não observando quantos presentes Deus já nos deu, né? Parar para pensar, meu Deus, que privilégio eu tenho de ter uma família, de ter uma casa, né? De ter pessoas tão preciosas perto de mim. Então, essa contemplação, ela é tão preciosa. E eu creio que é isso que o Senhor está nos ensinando de forma tão profunda. Hoje eu fui na dentista levar o João para tirar o aparelho e ela falando para mim que ela nunca vai esquecer desse tempo, porque ela na correria chegava em casa já de noite e tão cansada, então a família dela acabava tendo a parte pior dela. Ela já estava cansada, ela já estava ali desgastada, então ela estava estressada. E ela disse, agora eu posso comer com a minha família, brincar com a minha filha, poder ouvir ela. Então, eu creio que um dos grandes ensinamentos, né, pastora, que Deus tem nos presenteado nesse tempo da pausa é a contemplação. Amém. É isso. Deus está restaurando também, em primeiro lugar, o nosso amor pelo lugar secreto. É saber que Mateus 6, quando Jesus nos ensina que devemos fechar a porta. Nesse caso de agora, não fomos nem nós que fechamos a porta, né? Ele fechou a porta e deixou todo mundo dentro de casa. Verdade. O Senhor permitiu, é a primeira vez na história da humanidade que todas as nações ao mesmo tempo estão passando por uma quarentena. E o número 40 na Bíblia, todas as vezes que houve uma quarentena na Bíblia, era exatamente o fim de um ciclo, o fim de uma estação e o início de uma nova era, de uma nova estação. Sim, isso é o forte. fato que nós precisamos estar atentos, é que Deus está nos revelando as coisas novas que hão de vir, a preparação para a sua vinda, para o estabelecimento do seu governo na terra, do seu reinado. E nós precisamos estar atentos para deixarmos aquilo que é superficial. As coisas abaláveis estão sendo abaladas e as coisas eternas estão sendo cada vez mais firmadas dentro de nós. Aquilo que é palha, com 1 Coríntios 3, a palavra de Deus fala que o fogo vai vir, ou seja, o fogo da aprovação vem, e aquilo que é palha na nossa vida, que não tem um valor eterno, vai ser queimada, a obra da nossa mão agora. Aquilo que a gente constrói, tantas coisas que a gente realiza, vão ser provadas agora. O que de fato é eterno e o que a gente está enchendo de coisas. Como eu disse, o problema de Marta não foi realizar as coisas, foi que ela, no meio de tantas coisas, ela esqueceu a melhor parte. E essa hora, além de
ter o nosso altar interior. Eu digo que os púlpitos estão fechados, os palcos, os altares das igrejas estão fechados, Verdade. mas os altares interiores e os altares das famílias Aleluia. estão sendo fortalecidos como Glória nunca. a Deus. É a mesa, Verdade. é o olho no olho, é a comunhão da mesa. Nós podemos olhar nos olhos das pessoas, não só de plataformas, mas de sermos gente, de estarmos com a nossa família, de estendermos mão, cuidado aos irmãos que precisam, de podermos estar mais pertinho. E Deus está restaurando essa simplicidade da igreja. É verdade. E os valores verdade. que realmente importam. É verdade, pastora. Eu coloquei aqui quais ações têm me prejudicado, né? Nessa autoavaliação, a gente vai verificando tudo isso. Em quais relacionamentos devo investir mais? Você falou sobre o relacionamento com Deus, né? Tinham muitas pessoas que só tinham esse relacionamento no domingo, né? Quando ia para a igreja. E eu vejo que durante esse tempo, durante esse cenário, muitas pessoas têm nessa autoavaliação, têm voltado para esse lugar secreto, né? Esse lugar onde nós jamais deveríamos ter saído. Então, outro ponto que eu coloquei aqui é como vou melhorar meu modo de ser? Como mãe, como pai, como filho, como líder. Deus está fazendo algo. Então, que eu possa, durante esse trajeto, ser moldado pelo meu pai, né? Pelo pai que cuida de nós, pelo pai que se importa, pelo pai misericordioso. Então, para aqueles que estão aqui nos ouvindo, esse é um tempo de realinhamento, né? E que a gente tenha realmente sensibilidade, ser equilibrado, como a pastora Flávia falou, né? Um pouquinho de Marta também, mas priorizando aquilo que Maria priorizava. Ela escolheu a boa parte e essa parte não lhe foi tirada, né? E que coisa tremenda isso. E agora, de uma hora para outra, tudo mudou, né? Como a gente já disse, os hábitos, a rotina mudou. Então, que realmente a gente venha parar e refletir em tudo aquilo que Deus está fazendo. Alguns acabam olhando para esse tempo e achando enfadonho, né? Meu Deus, eu nunca cozinhei tanto, eu nunca fiquei tanto tempo junto com o marido. Mas a nossa tendência sempre acaba indo para o lado ruim, né? Para aquilo que ainda falta. Mas, na verdade, quando a gente prioriza o relacionamento com Deus, ele nos leva realmente a olhar aquilo que realmente é importante. Estar na presença dele, né, pastora Flávia? É isso aí. Você falou uma palavra-chave, que é a palavra prioridade, né? O que é prioridade para mim? Prioridade para mim é aquilo que só eu posso fazer, ninguém pode fazer no meu lugar. Então, existem muitas funções, muitas tarefas que eu executo que outras pessoas podem fazer no meu lugar, que são delegáveis. Mas eu não posso delegar nem terceirizar o meu relacionamento com Deus. Então, isso é uma prioridade. Eu não posso... A esposa de Fred sou eu, a mãe de Vitória e Samuel sou eu, só tem eu para ser mãe deles. Então, muitas vezes a gente perdeu aquilo que é o mais importante, a gente entregando e tem se habituado a entregar as migalhas, o resto de nós, para quem nos ama e para as pessoas que a gente tem responsabilidades que ninguém pode nos substituir. Só a gente pode fazer essas missões, só a gente pode assumir esses papéis, só a gente pode crescer o nosso relacionamento com Deus. Então, eu não tenho como delegar, como esperar o domingo para que o pastor me traga uma papinha na minha boca ou assistir só um vídeo no YouTube e assistir uma live, que tem tantas agora, e me inspirar. Verdade. Deus está falando com as pessoas. Não, eu preciso buscar uma revelação pessoal. Tá na hora da gente parar de terceirizar. Eu tenho conversado com muitas mães, muitas mulheres que têm tido uma dificuldade em casa com as crianças, com os filhos, porque simplesmente não estão acostumadas a criar os próprios filhos, não aguentam os próprios filhos, não sabem sentar para ensinar. Inúmeras mães reclamam para a escola: ah, não põe aula online não, porque eu não quero sentar para ensinar esse menino, para estar com esse menino, não aguento. Eu não quero brincar. É um desafio.
É um desafio. Mais um privilégio, né? Mas é a nossa prioridade, a nossa missão. Existem coisas que nós não podemos delegar. Ah, eu queria só uma comidinha pronta de uma palavra maravilhosa de Deus. Não, você pode ter, você tem acesso. O véu do tempo foi rasgado. Hebreus 4, dai-vos com confiança junto ao trono da graça para que alcanceis misericórdia e graça em tempo oportuno. Você quer um tempo mais oportuno do que esse? Para você se achegar ao trono de graça, para você buscar a Deus, para você buscar a revelação. Nós nunca tivemos esse tempo de pausar e tanto tempo, o que a gente reclamava, eu não tenho tempo de qualidade com Deus, eu não tenho tempo de qualidade com meu marido, com meus filhos, a vida é correria, e agora você tem. E o que você está fazendo com esse tempo? Verdade. Essa quarentena ela está nos ensinando que estilo de vida nós queremos ter, quem nós seremos, é o que eu falei, o novo você, quem será você quando tudo isso acabar, né? Como serão as nossas igrejas pós-pandemia? Muitos líderes já têm conversado sobre isso, a nova maneira de vários relacionamentos. Eu mesma descobri que muitas reuniões que eu tinha, eu não preciso fazer mais presencial, vou fazer pelo a gente vai marcando, se enchendo de tantas coisas, que é maravilhoso a gente ter o contato humano, mas a gente perde. Olha só como é que a gente engrena nessa vida frenética. A gente não tem tempo para tomar um café com um amigo, um irmão da igreja, com uma ovelha, um discípulo, mas a gente tem tempo para fazer infindáveis reuniões que poderiam ser resolvidas em 20, 15 minutos aqui pela tela do celular. E verdade. A gente tem essa parte mais importante aqui. A gente sempre fala sobre isso, cultura de mesa. Cultura de mesa é a mesa que nós sentamos e todo mundo é da mesma altura. Todo mundo é da mesma altura. Não tem ninguém maior do que e menor do que ninguém. A gente se olha, a gente abre os corações. Então, essa coisa de ter a cultura da mesa em família, em casa, com os filhos, com o marido e também com os amigos, com os irmãos, é um voltar, é um resgatar dos valores de Atos 2, quando a igreja tinha tudo em comum, quando eles partilhavam do pão, quando eles partilhavam do que estava no coração deles, e eles não tinham esse relacionamento tão técnico, tão distante, tão de púlpito para a plateia. Eles estavam ali mais olho no olho. Eu acho que são coisas que a gente pode reaprender, voltar, alguns princípios que a gente vai perdendo na nossa vida frenética. É verdade. Eu creio que nós nunca mais seremos os mesmos, né? Eu creio que realmente Deus está realinhando as prioridades em nós. Eu estava lendo uma frase que você colocou esses dias, que diz assim: nunca trate como comum aquilo que é extraordinário. Eu achei isso tão forte, porque realmente a gente acaba tratando, né? Eu vou colocar como passado. A gente acabava tratando muitas coisas de forma comum, aquilo que é extraordinário, né? Como um abraço, como olhar no olho, como ensinar os filhos no dia a dia. Então, isso realmente, eu creio que nesse tempo Deus está realinhando e nos levando a refletir naquilo que realmente é extraordinário. Amém. Eu acredito nisso também. Eu estava ouvindo, pastora? Eu me lembrei de uma coisa. Estou ouvindo, travando um pouquinho, né? Mas agora eu estou ouvindo legal. Você está me ouvindo também? Tô ouvindo. Então, assim, às vezes na nossa vida rotineira comum, nós vamos perdendo a alegria e o deslumbre com as coisas do dia a dia. E que a gente precisa se deslumbrar mais, a gente precisa ver mais com mais alegria, o beijo do filho, o cheiro das crianças, a brincadeira do cachorro. Hoje mesmo eu estava contando aqui na minha live anterior que eu tive uma situação com meu cachorro, que ele passou mal. Depois do almoço, ele comeu um pedacinho de frango e vomitou, o bichinho ficou fraco, a gente teve que levar ele está internado, mas já está melhor, graças a Deus. Oh, meu Deus. E aqui na casa eu sou menos grudada com o cachorro. Eu sou menos. Eu sou muito prática. Então, assim, os meninos é que ficam grudados com o cachorrinho. Fred gosta também. Bebel. Aqui a mais séria com o cachorro sou eu. E ontem mesmo eu tava fazendo uma live e ele enroscando no meu pé. Me desconcentrando, dizendo: ô, Hope, o nome dele é Hope, sai daqui um pouquinho, me dá um tempo. E hoje, na hora que eu fui fazer uma live, a primeira coisa que eu
pensei foi, cadê Hope para ficar aqui no meu bagunça. Às vezes a gente só dá valor a algumas coisas do dia a dia quando a gente perde. E nós não podemos perder esse tempo valioso de olhar coisas tão simples, de encontrar a beleza na simplicidade, de encontrar a beleza nos relacionamentos que Deus nos deu, de descobrir a alegria em várias coisas do dia a dia. Eu amo rotina, eu amo casa, eu amo organizar, acordar cedo, levar as crianças para a escola. Eu gosto, assim, digo que esse meu espírito é muito livre. Eu estou pronta para as aventuras que Deus tem para mim. Mas eu nunca reclamo da rotina, porque eu acho que a rotina ela traz para a gente essa coisa de, uau, Deus está cuidando de mim um dia após o outro, tem me dado a dádiva de ter uma vida, de poder organizar, de poder cuidar de pessoas. E gera disciplina, né? Exatamente. E Deus só opera no meio da ordem. Onde há desordem, onde há caos, não existe a presença de Deus. Deus fala, olha, haja luz, haja ordem. Onde ele chega, onde um cristão genuíno chega, tem que haver uma mudança de ambiente, tem que haver uma transformação de realidades. Aleluia. É isso que ele nos chamou. Então, assim, o Senhor nos chamou para governar sobre as nossas próprias emoções, sobre a nossa própria casa e sobre as pessoas que ele tem dado o privilégio de nós cuidarmos. Eu encaro isso muito como um privilégio, uma honra de Deus poder cuidar das ovelhas dele, do rebanho dele, servir. E eu tento ser o mais gente possível, o mais próxima no sentido de proximidade mesmo, toque físico, mas de mostrar para essas pessoas que cada um de nós tem desafios, tem lutas e desafios, e precisamos demonstrar as nossas vulnerabilidades para elas saberem que elas podem também vencer em Jesus. Não adianta a gente construir uma imagem super líderes, super pastores, imbatíveis e de tão espirituais. Eu tenho aprendido que quanto mais espiritual alguém é, mais simples, mais acessível, mais vulnerável essa pessoa é. É verdade. E é interessante, pastor, ouvindo tudo isso que a gente tem conversado, a gente entende que como seres humanos a gente está num processo constante, né? Como você citou, é de glória em glória. Deus vai nos moldando. E isso nos ensina tanto a questão da pausa, porque a ansiedade é o excesso de futuro, né? Você está sempre ali pensando no próximo passo e você acaba não desfrutando de cada estação. Então, eu creio que nesse tempo de realinhamento, Deus está nos ensinando isso de forma profunda, né? E por conta daquele ritmo frenético, a gente também acaba vendo muitas pessoas ainda ansiosas, né? Pessoas temerosas, porque realmente as notícias não são tão boas, né? Quando a gente liga os telejornais. E mais do que nunca, eu creio que Deus está realinhando o seu exército, o povo de Deus, para ir a um lugar de confiança nele, né? De ouvir as promessas dele, declarar as promessas dele de forma muito tremenda. Deus falou comigo em novembro. Deus falou comigo, ele fala muito comigo em sonhos. E eu lembro que ele falou para mim, filha, a palavra para esse tempo é confiança. E ele me entregou o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala. E como esse versículo tem sido cada vez mais claro e vivo dentro de mim, né? Eles permanecem firmes para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Eu creio que em meio a todo esse cenário, Deus ele está nos moldando, nos ensinando. E nós precisamos confiar dia após dia. E outra frase que você falou, que eu acompanho nas redes sociais, eu sou muito abençoada e edificada. Você falou que o medo não não é a ausência desse sentimento, mas é encarar ele, né? Isso, a coragem não é Fala direitinho como você colocou lá. Coragem não é ausência de medo. Coragem é quando mesmo que você tenha medo, você decide avançar em fé, em confiança. Aleluia. Porque o medo é um sentimento natural.
é um sentimento de proteção que a gente tem. Então, assim, eu tenho medo de colocar a mão no fogo, de ficar na beirada, de cair. É um sentimento protetivo. O problema Sim. é quando nós nos deixamos dominar e paralisar pelo medo e deixamos de acreditar na palavra de Deus, na promessa de Deus, de algo que Ele nos falou e caminhar em confiança. Caminhar em confiança é dizer, Senhor, além do que eu estou sentindo, mesmo que eu não esteja vendo, eu caminho em fé, porque a fé é a certeza Aleluia. de ver, a convicção de fatos que não aconteceram. Então eu não preciso Amém. sentir, eu preciso me mover em fé. Esse ano, 2020, ano da visão perfeita. Esse é um teste oftalmológico que a gente usa de colocar a pessoa numa cadeira e a pessoa vai dizendo aquelas letrinhas. Todo mundo já passou por uma avaliação oftalmológica. Então, esse é um teste conhecido, né? Porque ele avalia 20 pés por 20. Então, se você ficar naquela distância e conseguir ler todas as letrinhas, você é considerado 0 graus ou visão perfeita. Você recebe diagnóstico de visão perfeita. Então, 20/20 significa visão perfeita. E eu lembro que na virada do ano, eu em oração, falei, Senhor, Forte isso. Uau, esse é um ano que nós vamos avançar, a visão perfeita. E Deus falou comigo, calma, para a visão estar perfeita, precisa haver um alinhamento. Então, nós estamos no processo de alinhamento de visão. Amém. Então, a gente está ajustando as lentes. Esse ano eu precisei começar a usar óculos, né? E não usava óculos até aqui. Eu sempre me gabei, assim, com o Fred. Dizer, Também não gosto deles. Eu consigo ler tudo, não consegue ler nada. E aí, assim, eu sempre relutei. Todas as vezes que eu ia no oftalmologista, pastor, era todo ano eu vou. E era como se eu fosse, assim, tipo assim, um desafio. Vou provar para ele que eu tô vendo tudo. Então, ficava aquelas letrinhas, assim, letra Z. E aí, esse ano, eu fui e olhei para aquela letrinha e falei assim, não consegui ver, meu Deus. E aí, ele colocou uma lente para mim e falou, e agora? Eu falei, nossa, agora eu tô vendo tudo. Ou seja, depois que ele colocou uma nova lente, a minha visão ficou perfeita. Eita, então, o que glória. Deus está fazendo conosco é nos dando uma nova lente, Aleluia. uma nova maneira de ver as Amém. coisas, para que a nossa visão seja aperfeiçoada, uma nova mentalidade, uma metanoia. O que as pessoas gostam de falar agora é o mindset. Essa história de mindset já é bíblica, ó. Romanos 12:2 já falava sobre Verdade. isso. Formação. Então, essa lente perfeita, talvez eu, Flávia, não tenha mais aquela visão humana. Humanamente falando, eu não tenho mais aquela visão que eu conseguia ver tudo sem os óculos, mas com a lente de Deus, Aleluia. com a nova lente, com o ajuste, com o alinhamento dos céus, eu consigo olhar perfeitamente. Então, isso foi bem literal, assim, essa minha coisa de precisar de óculos, de 20/20, desse tempo nosso agora. Deus falando comigo. Amém. Queridos, recebam aí. Amém. É uma nova visão. Deus está trocando a lente, as nossas lentes espirituais, para que a gente possa ver aquilo que a gente não estava vendo. Aleluia. Eu recebo essa palavra. É interessante, pastora, que aqui nós batizamos o ano do ano da ativação. E, de fato, a gente tem sido ativado para coisas inéditas, né? Aqui em casa, eu sei que aí na tua casa também virou um cenário. A gente tem que estar todo o tempo para poder estar conectado com a igreja, com as pessoas, é reunião. E eu louvo a Deus, porque realmente tem sido um ano assim, de ativação. Deus preparando a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, realinhando o seu povo para viver uma estação poderosa e nova, né? Na dependência de Deus. Nós não precisamos ter medo do futuro, porque Deus já está nele. Nós não precisamos ficar ansiosos e preocupados com o dia de amanhã, porque o Senhor é rei sobre tempos e estações. Aleluia, aleluia. O que a gente precisa é confiar, entregar a nossa vida e viver uma vida cristã genuína, de uma fé proativa, de uma fé prática, de uma fé resistente, que não depende das emoções para amar a Deus, que não ama a Deus só quando tudo está bem ou quando eu tenho aquela bênção que eu tanto queria. Não, verdade. Eu amo a Deus em todas as circunstâncias, em qualquer situação. Esse nosso amor está sendo aperfeiçoado. Aleluia. Uma das coisas que me chama a atenção em Isaías 53 é que a Bíblia diz que Jesus
Era um homem de dores que sabia o que era padecer. E essa palavra no original do hebraico, sabia o que era padecer, é que ele era expert em superar dores. Forte. Então, essa palavra profética de Isaías sobre Jesus, eu falei, Deus, eu quero ser uma expert em superar dores. Eu tomo isso para a minha vida. Eu não quero ser essa pessoa, essa cristã que a cada dor, a cada crise, a cada dificuldade, vou decaindo emocionalmente. Ou murmurando, né? Murmurando, desanimando, pensando em abandonar a fé. Não, faz, Senhor, de nós, faz a tua igreja Aleluia. uma igreja expert em superar a dor. Aleluia. Que é treinada na dor, que é treinada na tribulação. Mais isso é forte demais. Coronavírus, o que tem aí fora, eu tô em paz porque eu já tenho experiência. Aleluia. Tipo de coisa. Como Paulo diz, eu tanto sei saber, Romanos 8, que é um texto que o povo ama dizer, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Lê antes, do versículo 46 para trás, quando a palavra de Deus fala, olha, eu sei estar bem, tanto tendo em abundância, como passando necessidade, eu tô somos como ovelhas para o matador. Todavia, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. O vencedor é alguém que vence dores, que vence crises, que vence desafios, que supera seus próprios limites e que confia plenamente no Pai que tem. Aleluia. Aleluia. Isso é muito poderoso. Porque Paulo, ele aprendeu também, né? A estar contente em toda e qualquer situação. Tendo muito ou não tendo muito, né? Ele pôde dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um processo. Eu tenho as marcas de Cristo em mim, ou seja, ele era também um homem de dores, que vencia as dores, experiente em superar crises. É verdade. Tiago também fala, né? Eu considero um motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Uau. Porque a provação ela vai nos moldando mesmo, à medida que a gente se submete, não é? É isso, e assim, eu acho que a gente tem que aprender, essa palavra tem que entrar no nosso coração de uma maneira mais real, mais viva. Nós precisamos pregar isso nos nossos púlpitos, porque essas mensagens muito positivas ou de autoajuda cria uma geração de cristãos que não sabem sofrer, que não sabem passar por dores, que não têm experiências na tribulação. E nós precisamos ter experiências para termos uma fé resistente, sólida e superarmos as adversidades. Quando a igreja foi perseguida, quando nós passamos por dias mais difíceis, porque nós estamos no princípio das dores, nós precisamos ter um tipo de fé treinada para estar bem em qualquer situação. É muito forte isso. E entendendo que Jesus ele já abriu o vivo caminho, né, para cada um de nós. Ele mesmo disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, né? E os momentos, quando a gente olha para a Bíblia, o momento em que os discípulos mais cresceram foram em momentos de pressão. Então eu recebo essa palavra, pastora Flávia. Deus está nos moldando, que no meio das dores possamos crescer de forma muito tremenda, tanto interno como externo, principalmente aqui, né? Não ter uma vida de aparência. Amém, é isso. Pastora Flávia. Pode não falar, entendi. pastora. Não, eu ia dizer que eu queria agradecer você por estar aqui esses momentos e você falou de pressão, eu me lembro que quero assim, encerrar esse momento declarando isso sobre as pessoas. A gente vem falando sobre superar adversidades. Jesus no Getsemane, jardim da prensa do óleo, onde se apertavam as azeitonas para produzirem azeite. Jesus foi pressionado, passou a maior pressão da sua vida, onde ele teve a oportunidade de dizer não para o cumprimento do seu chamado, que era a cruz. E ele falou, Pai, se tu puderes, passa de mim esse cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali Jesus viveu a plenitude do sim, do dizer sim a Deus ao chamado. E minha oração é para que nós possamos passar por esse momento de Getsemane, de pressão, e possamos produzir o nosso melhor óleo, possamos sair dessa melhores, reinventados para esse novo tempo. Aleluia, aleluia.
Eu recebo, pastora Flávia. E eu quero mais uma vez agradecer por você liberar pérolas tão preciosas, por ser esse testemunho vivo, né? A gente não se vê sempre, mas as redes sociais acabam conectando, né? Então a gente acompanha. Eu tenho visto o avanço. Na verdade, eu acompanho você há anos, né? E eu vejo que a cada ano você tem escolhido essa boa parte. E eu quero agradecer por ser esse testemunho vivo. Amém? Amém, pastora, Obrigada. obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo para todo mundo aí da Adoração Church, pastor Amém. Éder, todo Amém. mundo. Um beijo grande pro pessoal de Castanhal. Amém. Um beijo grande também na família. Mas antes da gente encerrar esse momento, pastor, eu queria que você orasse. Amém? Orasse por nós. E para que Deus realmente possa realizar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre cada um de nós. Aleluia. Senhor, nós te Amém. agradecemos por esse momento tão precioso, onde nós podemos ser alinhados de acordo com a tua palavra. Oramos, Senhor, para que o Senhor tire e remova de nós tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é superficial. E humildemente te pedimos, Senhor, arranca de nós aquilo que não pertence a esse novo Amém. tempo, a esse novo mundo, e nos faz pessoas mais fortalecidas em Ti, com uma fé arraigada, profunda, Senhor, que supera adversidades, uma fé, Senhor, que está firmada na rocha, inabalável. Nos ajuda, Senhor, a colocar os nossos olhos nas coisas que realmente têm valor, nas coisas eternas. Nos ajuda, Senhor, a ter pausas em momentos de vida frenética, que nós nunca nos esqueçamos que o Senhor nos ensinou uma lição do descanso, da contemplação. Nos ajuda a ver o extraordinário nas coisas comuns da vida, no cuidado com o nosso marido, esposa, filhos, igreja. Deus, nos ajuda a valorizar as coisas pequenas da nossa rotina, mas que são presentes da nossa vida. Oh, Deus, sobretudo nos ajuda, Senhor, a estabelecer o teu reino nessa terra, para que possamos declarar assim como o Senhor nos ensinou na oração sacerdotal em Mateus 6, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, que o Senhor possa nos usar como agentes estabelecedores do teu reino aqui nessa terra, que nós nunca venhamos a viver um egoísmo a ponto de querermos só as nossas próprias vontades, mas que a tua vontade seja feita e não a nossa, Senhor. Por isso nós abrimos o nosso coração essa hora, te pedimos perdão pelas nossas falhas, te pedimos perdão pelas vezes que negligenciamos aquilo que é a melhor parte, envolvidos em tantas atividades. E te oramos, Senhor, para que o Senhor possa nos alinhar perfeitamente. Assim possamos ter a tua visão, a tua lente sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastora, aproveitar que tem algumas irmãs aqui nos acompanhando. Esse ano vai ter o Pink Power, né? Vai ter o Pink Power. Talvez mude a data. Já mudou a data que a gente vai anunciar, vai ser em agosto. Amém. Glória a Deus. Tudo vem com calma, se organiza. Dá pra fazer verdade. Vai ser muito especial. Quero É verdade, eu tô bem animada. Na verdade, eu e o Web, a gente já tá com um tempo querendo ir aí, né? Venham, gente, por então, favor. Quem sabe não vai ser o momento para a gente estar aí com vocês. Pronto. Então é isso aí. Já vou passar para você a data, esse programa e vai ser um prazer a gente receber vocês, ter um tempo de mesa juntos, vai ser maravilhoso. Amém, amém. Esses momentos são preciosíssimos demais. Não é? Pastora, um beijo grande no seu coração, viu? Amém, pastora. Um beijo. Deus te abençoe. Tchau, gente. E continue fazendo você essa luz que tem resplandecido na vida de muitas. Amém.